Opa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja para qual horário que você estiver assistindo essa aula. A gente vai dar continuidade sobre o tema Segundo Reinado, né, História do Brasil, e a gente vai discutir um ponto muito importante, que é o café, né? A gente ainda não vai assim, o que eu vou dar agora é a introdução sobre o café, né? Depois a gente vai discutir, explicar sobre a sociedade cafeira, sobre o desenvolvimento industrial em cima disso, né? Desenvolvimento dos meios de transporte devido ao café e os outros também, as outras produções que tiveram no Brasil, a gente também vai discutir. Mas agora a gente vai dar uma introdução só para o vídeo não ficar muito comprido e tudo mais, né? Para não ficar cansativo. Então nós vamos discutir sobre o café, né? Então vamos lá. Lembrando, né, que a gente já discutiu sobre essa questão. Deixa eu colocar só essa bolinha aqui, que é melhor, aqui no cantinho. A gente já discutiu sobre a questão da política, né, no Segundo Reinado, que o Segundo Reinado, a gente vai dizer que aí há meio que uma pacificação do meio político no Segundo Reinado. Que o Dom Pedro II ele vai fazer uma inteligente manobra para poder fazer com que o Partido Conservador e o Partido Liberal se unam, né? Eles têm praticamente o mesmo princípio, eles não têm uma mudança muito drástica. Então, quando a gente fala de partido liberal, a gente não está falando de uma sociedade que, nossa, quer mudar a ascensão aí, né, dos mais pobres, né? A gente não tá falando aí de uma abolição total da escravidão. É uma manutenção e tudo mais, mas assim, não tem esses princípios, né, de reforma agrária e tudo mais, até porque a gente diz de um partido liberal, né? O Partido Liberal é um partido que quer algumas mudanças em prol da camada aí burguesa, né, do Brasil. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara essa parte. Então, o Dom Pedro II, ele vai ver que o Partido Liberal não é muito diferente do Partido Conservador, que há algumas pequenas mudanças, né? Que antes do Dom Pedro, no período regencial, isso pegava muito, mas agora, né, com a entrada do Dom Pedro II no poder, isso começa a diminuir, né, tudo mais. Então, peraí, só um minutinho, gente. Voltando, né, gente? Porque minha amiga, ela tá limpando casa e tal, então ela tava cantando. E aí eu pedi pra ela parar. Senão distrai vocês. Não porque ela não cante mal e tudo mais, mas porque distrai vocês. Enfim, então o Dom Pedro, no período regencial, há uma intriga muito forte entre o Partido Liberal e Conservador. Mas, com a entrada de Dom Pedro II, isso começa a se pacificar. O Dom Pedro II, ele sabe coordenar esses dois grupos, né? Criando aí uma artimanha para poder manipular esses dois grupos, tá ok? Então, espero que tenha ficado aí claro essa parte. Aqui, né? Em geral, a classe dominante do Brasil no Segundo Reinado defendia a manutenção do modelo econômico vigente, fundamentado na grande propriedade agrária, na monocultura e no escravismo, e a organização política monárquica. Então, assim, né? Fundamentado na grande propriedade agrária, na monocultura, no escravismo e na organização política monárquica. Eles queriam algumas manutenções, tá? No geral, aqui, né, pegando esse livro aqui, que eu gosto bastante, que pode trazer como referência pra gente, ele diz que o partido, né, liberal e conservador, ele tinha muitos pontos em comum, né, a saber, o interesse na manutenção da ordem, do escravismo, da unidade territorial e das autoridades constituídas. Então, algumas manutenções, né, defendia algumas manutenções, mas não a mudança radical da estrutura. Qual é a grande diferença do Partido Conservador por Partido Liberal nesse sentido, né? Então, qual é a grande diferença? A grande diferença é que o Partido Conservador, ele quer mais uma centralização total do poder, né? E o Partido Liberal, ele quer o quê? Maior autonomia entre os estados. Ok? Então, o Partido Conservador, centralização. Partido Liberal, maior autonomia nos estados. Já falei isso daí e isso vai continuar, tá?
Essa é a principal diferença. Eles são muito parecidos, né? Tem até uma coisa bem legal aqui do livro, né? Tanto uns quanto outros tinham interesse na estabilidade do regime, que mantinha seus privilégios e excluía a maioria da vida política nacional. Isso ajuda a explicar por que o político pernambucano Orlando Cavalcante afirmou: nada tão parecido com uma Saquarema quando uma luzia no poder. O que é uma Saquarema? É um apelido dado aos conservadores, né? E que a Luzia é um apelido dado aos liberais. Então, olha isso, né? Nada tão parecido com uma Saquarema quanto uma Luzia no poder. Ou seja, eles são muito parecidos, eles não têm tanta diferença nesse período, né? Então é isso, né? O que eles querem? Querem manutenções? Ok, mas desde que mantenham os seus privilégios, ok? As divergências econômicas e políticas locais, contudo, resultam na criação de dois partidos políticos: o Partido Conservador, que representa a elite agrária tradicional, e o Partido Liberal, dos liberais moderados. Então, essa é a diferença entre o Partido Conservador e Liberal, porém, não é uma diferença, nossa, não tem uma gigantesca diferença entre eles, tá? Eles atuam aí pelo mesmo interesse. Então, vamos lá. O café e a estabilidade econômica. Entre as décadas de 1820 e 1860, a economia brasileira alcançou relativa prosperidade, graças à produção cafeeira que se iniciava. Cara, esse período do Dom Pedro II, assim, com a entrada dele, né, houve o desenvolvimento do café. Isso fez com que o Brasil se pacificasse também. Que todo mundo assim, né? A região sudeste estava ganhando muito, né? A elite agrária, de fato, né, que se concentra na região sudeste, estava ganhando muito. Então ela estava mais pacífica e tudo mais. Ele soube fazer esse jogo entre os liberais e conservadores também, né? Então aí a gente chama de estabilidade econômica, estabilidade política, inclusive, né? Não teve muitas revoltas nesse período, né? Assim, comparado ao regime ao período regencial, ao período de Dom Pedro I. A estabilização consolidou-se com incentivo de tarifas e com investimentos privados, como o do empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que impulsionaram a modernização capitalista. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, eu tive que pausar porque a menina estava limpando a casa e tava um barulho muito estranho, né? Ia ficar no fundo e ficar atrapalhando o que eu tava falando. Então, teve um incentivo de tarifas, né? Que é uma ajuda do estadual em questão de impostos e tudo mais para a produção de café, mas também teve incentivos privados, né? Como a do empresário Barão de Mauá, que ele é muito conhecido, inclusive acho que tem uma instituição com o nome dele, se eu não me engano. O Barão de Mauá foi um dos primeiros, assim, da elite, da grande elite, a querer desenvolver o Brasil, industrializar o Brasil, mas acabou não dando certo a industrialização que ele queria, né? Porque ele queria a abolição da escravidão e tudo mais, né? Para se industrializar e de fato o Brasil ainda estava com esse pensamento extremamente conservador de manter a mão de obra escrava. E, né, e ele é assim porque ele é bonzinho? Não, porque ele teve muito contato com o capitalismo em inglês, né? Então ele chegou muito próximo a uma realidade completamente diferente da nossa, que é a realidade do capitalismo inglês, que era o quê? Um capitalismo industrial, de mão de obra assalariada, né, e tudo mais. Então ele queria desenvolver muito isso para o Brasil, mas acabou não dando tão certo assim, porque a elite, né, ela não tinha, embora existisse uma elite liberal, uma elite que quisesse uma manutenção, não era uma questão, o pensamento dele ainda era muito radical diante daquela situação. Ainda mais com o café, café, ele é muito, a produção de café é muito mais barata que a produção de açúcar. Então, assim, para os produtores de café, é ótimo ter ainda mais a mão de obra escrava, que é a produção, o lucro será muito maior, tá? Então, esse é o Barão de Mauá. Aqui, né, olha que interessante esse mapinha. Aqui são os lugares, né, o mapa que representa os lugares onde ocorreram as grandes produções aí, né, as produções agrárias, e a gente vai discutir mais sobre o café. Mas se a gente observar aqui, né, no Maranhão,
teve a produção de algodão, tá? A gente vai explicar depois o porquê dessa produção de algodão. Aqui no Amazonas, houve a produção de borracha. Na Bahia, a produção de cacau, né? E o que está em amarelo aqui é onde a produção de café. Mas vamos só concentrar nessa a parte aqui, ó. Vamos se concentrar nessa parte aqui, nesse território aqui, que é o Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais, né? Aí, né? E Espírito Santo, tá? Mas vamos concentrar mais São Paulo e Paraná, ok? A gente vai discutir agora sobre a produção de café. Então, a economia cafeeira. Ao longo do século XIX, o café ganhou importância nas exportações brasileiras e se tornou esteio da economia nacional. A partir de 1870, a produção cafeeira adquiriu caráter capitalista e modificou as relações sociais no Brasil. Por que a gente fala que ganha um caráter capitalista? Porque, gente, não é que nem antigamente, como a produção de cana-de-açúcar, que vai ter aquele grande produtor, aquele latifundiário, e ele só fica nisso, né? Ele é um latifundiário. No café, por exemplo, você tem o banqueiro, que é dono também. Assim, como que eu posso dizer? Há toda uma correlação no sistema cafeiro, né? Que é financeiro, financeiro, tecnológico, né? Ou seja, né? O cara que produz café, ele tem um vínculo com os bancos, ele tem um vínculo com o poder político, ele é muito maior do que, ele é muito mais forte, o poder dele é muito maior do que, por exemplo, na produção de café, na produção de cana-de-açúcar, né? Então, a produção de café, ela ganha o quê? Tecnologia, ela ganha financiamento, tá? Ela ganha investimento, ela ganha pesquisa. Então, isso é uma produção capitalista, né? Que é o quê? Não é uma produção rudimentar como existia na cana-de-açúcar, né? Que é lá grandes extensões de terra, escravo e tudo mais. Não, agora na produção de café a gente tem interesses aí de empresas privadas, né? Em cima desse setor, ok? Eu acho que tem... Espero que tenha ficado claro essa parte. O desenvolvimento do café no segundo reinado. A economia brasileira, no século XVIII, atravessava um período de dificuldades provocados pelo declínio da economia açucareira e da mineração. A produção de café, iniciada em meio a essa crise, representou a recuperação econômica e a inserção do Brasil no mercado mundial nos moldes capitalistas. Gente, é muito interessante que a gente sempre teve esse perfil agroexportador, né? A gente começou aí com o pau-brasil, depois foi para cana e tudo mais. E o Brasil, ele não tinha uma economia forte, né? Ele tava meio que naquele período assim, não tem uma economia forte, não tem que fazer, não tem que desenvolver, porque não tinha uma economia forte, não tinha um poder de atuação na economia global. Só um minuto, gente, eu vou cortar aqui que minha amiga vai estar limpando casa. Então, voltando, né, pessoal? Ela ganhou. O café fez com que o Brasil voltasse a ter essa participação na economia global, né? Calma aí, ele tá vendendo um produto que tá sendo consumido aí pelo mundo, né? Que seria o café. Introduzida no Brasil no início do século XVIII, a cafeicultura ocupou inicialmente as províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. No século XIX, a produção chegou à província de São Paulo, primeiro no Vale do Paraíba e depois na região dominada Oeste Paulista. Então vamos ver que região é essa. Vamos falar sobre os barões do café, né? O Vale da Paraíba Fluminense e a Paulista viviam um período de extrema riqueza, em que os grandes proprietários de terras escravos, que haviam recebido ou comprado títulos de nobreza do governo imperial, viviam em imensas fazendas ornamentadas com objetos importados da Europa e se fizeram conhecidos como barões do café. Então, esse período que houve o surgimento aí do café, né, como principal produto de exportação, né, muitos ricos, né, muitos latifundiários se concentraram nesse Vale da Paraíba, né, onde ficava aí as produções de café. Então, é por isso que tem essas grandes
grandes casarões aí. Não sei se vocês, eu não sei se aqui na região de Bauru tem, né? Mas na minha região, né, que é de Rio Claro, que Rio Claro foi muito forte, né? Rio Claro é próximo de Campinas, Campinas foi muito forte nesse processo do café. E, enfim, e aí tem muitos casarões lá, inclusive tem um lugar em Rio Claro que se chama Horto Florestal, que tem um casarão, né, que onde foram muitas pessoas foram escravizadas. Tem em Santa Gertrudes, né, que é uma cidade, assim, de 30 minutos, né, de distância de Rio Claro, tem a Fazenda Santa Gertrudes, não sei se vocês já ouviram falar, aqui onde foi gravada aquela novela do Escravizaura, né? É enorme a fazenda, tipo, mostra, ainda tem lá as coisas da produção de café como que existia antes. Então eram fazendas gigantes, né? Casarões gigantes, né? Que importava esses produtos da Europa, né? Que, ou seja, né? Essa elitização brasileira que tem muito contato com a cultura europeia, tá? Espero aí que vocês tenham entendido. Tem um vídeo aqui embaixo que mostra, gente, o que é produção de café de verdade. O bagulho é imenso, velho. Tipo, é uma produção bem grande mesmo. Se vocês quiserem assistir, é bem interessante. Mas observem essas casas, assim, essas casas têm bastante, assim, a elite do Brasil, né, ela tem muito traços né, ela queria ser muito, trazer aspectos da cultura europeia, né, tem muitas coisas desses casarões que lembram aí a cultura europeia, os traços aí da arquitetura europeia, da arte europeia e tudo mais. Aqui, né, nossa, não sei onde nem pôr minha foto, mas eu vou deixar aqui. O mercado mundial do café se ampliava na medida que ele deixava de ser um artigo de luxo para se incorporar à cultura e ao consumo cotidiano das populações de mundo. Olha que interessante. Isso já caiu, inclusive, no Enem. Do café deixar de ser um artigo de luxo e se tornar cotidiano. É igual para nós, né? Que nós paulistas, né? Temos muito essa mania. Eu não sei como são outras regiões do Brasil, mas, né, o café, ele é uma tradição, né? Ele é uma tradição nossa de acordar todo dia e tomar café, né? No meio de serviço tomar café. Então, o café, ele é mais do que um produto, né? Ele era mais do que um produto de exportação, uma economia brasileira. Ele fazia parte da nossa cultura, do nosso cotidiano, né? Até hoje, né, a gente tem essa mania de tomar café, de domingo tomar café, né? Eu particularmente gosto bastante de café. E vocês começam a observar que o café ele se torna uma tradição, né? Uma tradição cotidiana, não só no Brasil, né? No Brasil ficou extremamente forte isso, né? Como o chá na Inglaterra, né? Aqui no Brasil temos o café, que é uma tradição, mas também se tornou aí na Europa, né? Nos Estados Unidos, para onde a gente exportava. A participação do café brasileiro no mercado mundial elevou-se de 20% na década de 1820 a mais 50% entre 1880 e 1889. Então, aí, esse crescimento da participação do café na economia, né, no mercado mundial, quer dizer, desculpa, no mercado mundial brasileiro. O Vale da Paraíba, no entanto, deixou de ser a principal região produtora, embora tivesse um solo extremamente bom para a produção e o cultivo extensivo causou esgotamento do solo. Então, o Vale da Paraíba, que foi a região principal de produção de café, né, a gente vai discutir qual é o solo que tem no Vale da Paraíba. Qual a importância de você discutir o solo? Gente, geofísica, tá? Então, geralmente, o que os vestibulares estão fazendo, né? Eles estão multidisciplinares, né? Eles estão unindo as matérias, né, e fazendo perguntas sobre tudo que vocês imaginarem. Então, eles podem trazer o Vale da Paraíba, né, que foi uma principal região de produção de café, e perguntar quais são os aspectos do solo do Vale do Paraíba, por exemplo. Então, a gente vai discutir aí já os elementos aí para discussão, para que você não falte isso no vestibular, né? Pelo menos vocês tenham um pouquinho de noção do que foi isso. Né? Então, o Vale da Paraíba, ele é muito importante, tá? Então, o que acontece, né? Os vestibulares, né, estaduais, né, como a USP, a Unesp,
Eles perguntam muito sobre São Paulo. Muito sobre São Paulo. Então, é sempre bom a gente estudar, sempre quando São Paulo tá no meio, gente, de algum fato histórico, de algum fato polêmico, né, na geopolítica. Sempre é bom estudar, porque pode cair no vestibular, sim. Então, enfim. Voltando ao Vale da Paraíba, né? Vale da Paraíba tinha um solo muito bom, muito fértil para a produção de café. Só que com essa produção de café extremamente exaustiva, tudo mais, intensa, quer dizer, exaustiva não, intensa, né? Causou esgotamento aí no solo. O solo foi se empobrecendo. Aqui, né? A falta do café, a fatia do café nas exportações brasileiras. Eu trouxe esse gráfico aqui para a gente entender a atuação aí do café na economia brasileira. Olha que interessante, né, gente? Em 1820, 18,4% era do café, né? Das exportações brasileiras. Aí nós tínhamos o açúcar, né? Vamos pegar aqui, ó, vou dar um zoomzinho para a gente entender. Aqui nós tínhamos o açúcar, o algodão e outros. Em 1830, olha o aumento, dobra praticamente. Em 1840, cai um pouco, né? Porque o açúcar, a participação do açúcar é importante, né? O açúcar em branco. Olha aqui em 1850, 48,8%, né? Depois vai para 45,5%, 56,6% em 1870, em 1880, 61,5%. Né, nas exportações brasileiras. Ele que dominava praticamente, né, gente? Depois ele e a borracha. Mas a gente vai discutir o porquê que a borracha também foi um grande produto aí de exportação. A geomorfologia na região do Vale da Paraíba. A história do Vale da Paraíba, da Paraíba e o café foi vigorosa até o final do século XIX. Nessa época, a produção era feita por meio do uso extensivo do solo, da mão de obra escrava e do transporte ferroviário, que contava com o suporte da ferrovia de Dom Pedro II, que mais tarde recebeu o nome de Central do Brasil. A gente vai discutir sobre isso depois, né? Como que foi esse desenvolvimento dos meios de transporte no Brasil. Né? Lembrando que, olha isso, né? Como a gente estava falando sobre o vínculo do café com o capitalismo. Né? Por exemplo, na produção de açúcar não se pensava num meio de transporte extremamente desenvolvido e tudo mais, diferente do café. No café, a gente teve aí um incentivo tanto público, né, do Estado, tal, vindo por Dom Pedro II, quanto privado, né, com as empresas da Inglaterra, por exemplo, né, que atuaram no Brasil e criaram meios de transportes eficientes, né, para transportar esse café, para exportar depois, né, para chegar até o literal para ser exportado. Então é muito diferente, né, essas passagens entre a produção de cana-de-açúcar e a produção de café. A região possui domínio dos mares de morros, tá? Mares de morros. Tipo de solo, latossolos, cor avermelhada. Isso porque argilas do terciário foram depositadas em grande lago formado entre as serras da Mantiqueira e do Mar, permitindo a sedimentação de detritos finos alterados, originados de granitos, gneiss, sienetos, filitos e quartzos. Parte do material orgânico se juntou ao fundo. O que tá escrito, né? Traduzindo praticamente isso daí. Bom, gente, o Vale da Paraíba, ele é da região de Maré de Morros, que é um domínio morfoclimático, né, aí, né, um domínio aí da região aí, perto da região de São Paulo, né, que é Maré de Morros. Jesus. Olha isso, gente. Hoje não é pra eu dar aula. É isso. Jesus, calma aí, gente. Eu vou pausar. E aí, quando parar todo esse sonzeiro aí, eu volto novamente.
Então, gente, voltando, né? Ah, então, que é a maré de morros, tá? E aí, o tipo de solo que a gente chama é chamado de latossolos, né? E esse latossolo, esse solo que fica na região do Vale da Paraíba, é um solo avermelhado. Ele é extremamente nutritivo, extremamente bom. E ele, inclusive, né, quando os italianos vieram pro Brasil, eles chamavam de terra roxa, né? Porque em italiano significa vermelho, né? Roça, né? A gente meio que aportuguesou para roxa, né? Mas é roça, que significa terra avermelhada, por conta disso, né? Essa terra avermelhada nessa região aí do Vale da Paraíba. Por que é uma terra avermelhada, né? Aí tá falando que é os sedimentos depositados, né? Como guinais, granitos, cienitos, juntamente com a lama, né? Que é um material orgânico. Então, ou seja, é uma terra que tem material mineral juntamente com material orgânico, tá? Que é vindo da lama. Então, é uma terra muito boa, muito fértil. Então, essa é a região aí do Vale da Paraíba, tá? Então, esse é o Vale da Paraíba Fluminense aqui, que é a parte aqui. Essa é o Vale da Paraíba Fluminense, que é Rio de Janeiro e São Paulo. O 2, né? O 2, ele fica... Cadê o 2? Não tô achando o 2. O 2 é essa região aqui, né? Que é as o 3, que é a região de Campinas, é a região onde eu moro, tudo mais. O 4 é Centro-Oeste Paulista. Olha aqui, gente, onde tá. Bauru. A gente vai até discutir sobre a história de Bauru na próxima aula. Pra gente entender a história da cidade. Que ela tá vinculada com essa produção de café. Assim como outras cidades aí, médias do estado de São Paulo. Então, nós temos Bauru, Araraquara, Marília, essa região aí. Assim como o norte do Paraná, né? Que também teve a produção de café. Que é Maringá, Campo Mourão e sudeste do Mato Grosso do Sul. Tá ok? Mas isso ficou bem forte aí na região do Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Ok? O hábito de beber café tornou-se uma moda na Europa e nos Estados Unidos. Quais são os motivos da expansão da cafeicultura, tá? Isso aí se cai numa segunda fase, se perguntar isso. Vocês aí tem tudo listado quais são esses motivos. Qual é o motivo, né? O primeiro é aquele que a gente já discutiu, que é o hábito de beber café, que aí se tornou aí uma moda na Europa e nos Estados Unidos, né? Gerando aumento da demanda internacional do produto. O cultivo do café exigia menos investimentos que a produção de cana-de-açúcar. O cafeiro pode durar 30 anos ou mais, enquanto a cana tinha que ser replantada a cada 3 anos. E o café se deterioriza menos forte. Então, a gente tem aqui, eu trouxe umas fotos bem legais para vocês sobre a expansão comercial do café, né? Olha isso, gente, essa produção, essa fazenda aqui de café. Que gigante. Aqui, as relações de produção. Tem mais fotos aí sobre a produção de pra frente, tá? Em 1819, o Nordeste concentrava 51,2% da população escrava no país. Em 1870, a maioria dos escravos trabalhava no Sudeste. Então, os escravos foram aí trazidos para a região Sudeste para trabalharem na produção de café, já que o café se tornou aí uma economia principal no Brasil. Ou seja, na economia cafeeira predominou grande propriedade de trabalho da mão de escrava, mas a partir do século XIX passou a adotar progressivamente o trabalho livre. Então, o que aconteceu? A gente vai focar também sobre imigração. Essa parte do segundo reinado ela é bem extensa, né? Eu vou falar todos os detalhes para você, porque cai bastante no vestibular o segundo reinado.
Não é à toa, né? São coisas muito importantes que refletem ainda até hoje na estrutura do Brasil e tudo mais. Enfim, e é interessante, né, que a mão de obra escrava era predominante na produção de café. Só que nós estávamos tendo, nós, né, o povo europeu estava passando por guerras, né, por conflitos, dos quais a gente vai discutir depois, e muitos imigrantes europeus região do Sudeste, né? Em busca de quê? Em busca de ter terras, em busca de ter uma ascensão social, porque lá estava uma situação de guerra e de miséria. Então, muitos camponeses europeus pobres para cá, né? Tinha aí imigrantes europeus de classe média e tudo mais, mas tinha bastante pobre, né? E aí foi quando chega os italianos, os alemães, né? E os japoneses depois, né? Que foram aí vindos de guerras, né? Acabaram morando aí, vivendo nessas regiões como o Sudeste e Sul do país, por exemplo. Né, o Sudeste aí foi uma concentração muito forte de imigrantes, né? Não é à toa que toda pessoa que mora em São Paulo, que é de São Paulo, assim, do estado de São Paulo ou Minas Gerais, tem aí um familiar que veio da Itália, que veio da Alemanha, porque esses estados receberam muitos imigrantes, né, nesse período. Enfim, é isso que eu queria discutir a princípio. O tráfico negreiro foi extinto em 1850 e a expansão da lavoura cafeira no oeste paulista aumentava a necessidade de mão de obra. Com o objetivo de atrair imigrantes para o Brasil, o governo lançou campanhas na Europa, distribuindo que prometiam terra. Imigrantes europeus vieram para o Brasil em busca de ter essa terra, né? De que eles estavam perdendo isso nesse período de guerra que eles estavam vivendo. E, enfim, aí eles tinham campanhas brasileiras que falaram assim, olha, vocês vão ter suas terras, vocês podem pagar tal coisa e tudo mais. E eles chegaram aqui e muitos não receberam esse pedaço de terra, tá? Porque, né, o Brasil precisava dessa mão de obra, né? Essa mão de obra, porque, assim, a Inglaterra estava meio que apertando o Brasil com essa questão. Não, porque ela precisa aí que o Brasil, ela quer muito que o Brasil cabe que essa mão de obra, que se industrialize para ela se aproveitar dessa situação, ok? Né? Lembrando que para o capitalismo inglês, né, que chegou até o Brasil, né, também, as revoluções industriais, o período de industrialização, para o período de industrialização é necessária a mão de obra assalariada. E eles queriam muito que o Brasil tivesse isso, mas o Brasil, como eu falei para vocês, tem uma elite conservadora e tudo mais, que não queria a abolição da escravatura, e, enfim, foi difícil. Não é à toa que ficamos aí anos, né, 350 anos, 350, 400 anos praticamente aí de escravidão. Aqui, né, olha esse quadro, né, é muito interessante quando a gente fala de café, tem muitos artistas que escutam sobre isso nos seus quadros, né, nas suas obras de artes, e o Portinari, né, ele foi aí extremamente importante nesse processo, extremamente importante para reproduzir, para contar essa história do café nesse período. Então a gente tem aí essa composição, né, do café, né, que é a obra Café, que é do Cândido Portinari, né, apresenta várias na lida, como do cafeeiro, e transportando café. Então nós temos aqui, né, pessoas colhendo, né, principalmente mulheres, né, colhendo grãos de café, né, pessoas transportando, né, nós temos crianças aqui, nós temos, dizem que é uma criança, né, pelo menos quando eu estava estudando falaram que era uma criança, enfim, e nós temos também alguém botando a ordem, né, nos escravos, e essa pessoa é branca, né. Nós temos também, olha, muito interessante observar, que nós temos pessoas negras trabalhando, mas também pessoas brancas. A gente está vendo o quê? O pé de uma pessoa branca. Isso significa o quê? Que havia os imigrantes aí no meio, né? Que a produção
Tá vendo que a maioria é de pessoas negras, né? Que é o caso que a produção cafeira teve aí a maior parte de mão de obra negra. Mas temos imigrantes também, né? E olha que interessante toda essa estrutura do trabalho braçal. Aqui, né? Outro quadro dele. No quadro O Lavador de Café, o modelo que parece estar bem mais musculoso do que o normal. Então, esse quadro aí é do Cândido Portinari também, e é chamado O Lavrador de Café. A figura deformada com os pés e mãos enormes é o que aproxima do pintor Cândido Portinari ao expressionismo, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre o que é expressionismo, né, podem perguntar para mim. Mas expressionismo aí foi uma cultura, né, e aí do século XIX para o XX. A proporção aumentada no tamanho do corpo era a forma que Portinari encontrou para evidenciar, por exemplo, o trabalhador brasileiro. Gente, eu peguei isso do MASP. Olha isso, a produção de café aqui atrás. Olha o meio de transporte, tá? Que é aqui formado pelo trem. E o trabalhador aqui, um trabalhador negro na produção de café, né? O café e o capital inglês. A expansão da cafeicultura brasileira deu-se no contexto da Segunda Revolução Industrial, desencadeado sobretudo na Inglaterra. Interesses em seus mercados, os investidores ingleses aplicaram volumosos recursos no Brasil. Lembrando-se que a presença dos ingleses e o capital inglês, ela vem aí desde das transferências da família real. Aqui temos mais fotos, né, sobre o café no Brasil. Aqui é possivelmente uma cafeicultura. Cafeicultura não, né? É cafeicultura que fala? Ah, eu acho que é... É cafeicultura, né? Não sei. Esses lugares que a gente toma café e tudo mais, não, olha aí. A Elite tomando seu cafezinho da tarde. Aqui, gente, essa foto é incrível. Olha isso, gente. Os escravos aqui colhendo café. E essa foto é de 1882. Então é isso, pessoal. De hoje já falei sobre o assunto de hoje. Qualquer coisa vocês podem perguntar para mim no Messenger. E para não ficar muito comprido o vídeo, né? Eu tô tentando ser o mais rápida possível, mas também fico com medo de passar em cima de momentos históricos importantes, argumentos importantes, né? Mas qualquer coisa podem aí tirar dúvida comigo, não tem problema, ok? Muito obrigada e até a próxima.